Paz seja convosco. Todo mundo feliz com Jesus? Eu sempre digo na igreja, né? Tem pouco tempo que eu digo isto, não é? Mas com Jesus no barco tudo vai muito bem, não é? Não tem nada melhor do que ter a certeza que Jesus está no controle da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, porque eu só tenho até 11 horas, que você falou? Eu vou atrapalhar seu sono, hein? Mas tudo bem. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos. Duas passagens que eu quero falar sobre dois textos, no número 40. Glória a Deus. Salmo de número 40. Acho que é bastante conhecido por todos, mas é importante a gente ler. E ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Glória a Deus. Agora, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia também, lá em 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, apenas o versículo 9. Glória a Deus. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Amém? Pode assentar, descansar no Senhor. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo de mais uma vez transmitir esta tua palavra e compartilhar as experiências, muitas delas o que o Senhor me concedeu como graça, dando-me livramento, e tem sido bênção na vida de milhares de pessoas para a glória do teu nome. Eu peço que o Senhor continue operando maravilhas e falando, Senhor, aos nossos corações, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, alegria minha hoje é de estar ocupando um lugar de privilégio, de honra, concedido pelo Deus glorioso que nos deu a graça da salvação. Aquele maravilhoso que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida de uma forma diferente. E eu me alegro muito, sempre digo que é uma alegria, é um prazer, e é uma honra muito grande, estar num lugar como este, porque há um tempo atrás, eu não tinha nem o direito de entrar num lugar como este. Me desculpe que eu sou um camarada assim, muito chorão, até me apelidar de Jeremias, porque
eu me lembro exatamente do tempo em que eu vivi no passado, por onde andei, o que fiz, a maneira de como eu vivia, não é? E logo em seguida eu decidi na minha cabeça que eu tinha que casar pensando que as coisas podiam melhorar, né? Então, eu conheci uma pessoa, está aqui conosco já tem pouco tempo, só 50 anos, né? E ela, descobri que ela é artista, viu? Porque tolerar o camarada que ela tolerou até o dia de hoje não é brincadeira, não. Mas, como Deus tem sempre os seus planos, os seus projetos, não é? E estava no plano de Deus realizar algo grandioso, como Ele tem realizado, não é? E eu digo que, quando eu a conheci, eu lembro muito bem, tem muito tempo, mas no dia 29 de novembro de 1973, com memória boa, não está achando? Né? Eu a conheci, eu gerenciava na época um supermercado em Belo Horizonte, e quando entrou lá uma baixinha, um vestidinho de bolinha preta, pequenininha, imediatamente os olhares voltaram, e vou ter que sintetizar aqui, porque a história é longa, né? Não dá tempo de falar sobre tudo, mas logo em seguida deu um jeitinho de a gente começar a namorar, e logo em seguida fui descobrir que ela morava em João Molevade, aí logo em seguida tive que ir lá para conhecer a família. E um belo dia, eu chego na casa dela, né, tinha pouco tempo que a gente estava tinha conhecido, aí perguntei para ela, você topa casar comigo? E eu não sabia que ela era tão doida assim. Não é? Topou casar comigo, na verdade, sem me conhecer. Ela conheceu muito a minha família. Porque eu falava da minha família. Mas nunca falava da minha vida. Então ela nunca soube, até um tempo, quem de fato eu era. Mas dizem que o amor é cego, aí descobri que ela não estava enxergando direito. Né? Acabou aceitando. E logo em seguida nós namoramos, noivamos, em 10 meses nos casamos. E estamos aí até hoje. Mas, durante esse tempo, as coisas não foram bem assim. Não é? Claro, aí eu acabei descobrindo mais tarde, pouco tempo depois de casado, que eu comecei a viver um momento de uma maldição que veio do meu pai sobre a minha vida. E eu, sem explicar, sem entender nada, na verdade, eu comecei, assim, poucos meses, 3 meses de casado, e comecei a agredir a minha esposa. E me tornei um homem violento, covarde. E a minha vida foi piorando, a nossa vida piorando. Eu tentei, logo em seguida, várias vezes, tentei separar, mas como Deus está no plano de Deus, então não acontece do jeito que o homem quer. Não é? E de repente, nós morávamos na casa da minha mãe. Um pouco tempo nós mudamos de lá, e eu me enveredei na bebida, na confusão de briga e tantas outras coisas. E chegou um tempo que eu, com a minha maneira de agir, violento, não é? Muito violento, eu era tão violento que eu costumo dizer que eu dava coisa até na sombra. Eu era violento demais. Mas um ódio que nasceu assim no meu coração, e mais tarde eu fui entender que isto veio porque eu cresci assistindo meu pai
sendo violento com a minha mãe. Isso me machucou muito, me maltratou muito, e eu passei a viver momento disso. E estas coisas vieram a acontecer comigo. E quando eu, na verdade, eu tinha ódio do tal de crente na minha vida, no tempo, eu tinha pavor de crente. E mais tarde eu vim descobrir que a minha esposa estava visitando uma igreja escondido de mim. E eu queria matar ela. E uma vez, a gente já tinha uma criança, a nossa filha hoje, a primogênita, e ela tinha 2 anos nesta época, e eu queria matar a minha esposa. Tanto por causa de ciúme, por causa de violência, por causa do ódio, da sede de vingança que eu carregava, não é? E tudo isso lembrando da situação que eu vivi com meu pai, né, agindo contra a minha mãe. E logo em seguida, eu sabendo disto, quando eu peguei uma faca, eu queria matar minha esposa. Porque eu pensava comigo, eu te mato, sei que vou preso, da cadeia eu sei que eu saio, mas você do cemitério você nunca mais vai sair. Era essa a minha cabeça. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, que está, na verdade, no controle das nossas vidas, as coisas não acontecem do jeito que a gente muitas vezes quer, e sendo conduzido por uma força maligna, não é? E a minha esposa clamando, e eu querendo destruir a vida dela, ela correu para dentro de um banheiro, não tinha outro jeito de sair, e quando Deus usou a nossa filha, de 2 aninhos, que gritou lá do berço: papai não faz isto com uma menina de 2 anos. Eu digo que foi Deus que usou a nossa filha para evitar o pior. Me lembro que eu nunca gostaria que a minha filha visse o que eu vi e cresci vendo meu pai com a minha mãe. Eu não queria que a minha filha visse isso. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, providenciou um meio e deu livramento. Não é? Deu livramento. E esse dia não aconteceu, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu envolvido no mundo da perdição, da orgia, não é? E vivendo de uma maneira terrível, não é? Na bebedeira e na traição, e praticando coisas de forma negativa, de todas as maneiras que você imaginar, eu passei por este caminho. Mas, quando a minha esposa, então, começou frequentando a igreja, escondido de mim, não é? Quando eu menciono este Salmo 40, é que nasceu no coração dela, porque antes ela não tinha também conhecimento da palavra, mas nasceu no coração dela, né? Aprendeu a esperar com paciência no Senhor. E uma das coisas que mais mexeu comigo foi o que ela viveu, toda a situação, sofrendo, padecendo, não é? Mas nunca, só quem via que estava por perto é que tomava conhecimento das coisas, mas ninguém tinha coragem de chegar perto por causa da violência que eu tinha, agia de uma forma violenta. Não é? Tinha medo de alguém que chegasse perto, e eu parti para a ignorância com as pessoas, porque era assim que eu vivia. Mas, quando eu digo isto, eu era aquela pessoa que das noitadas, não é? E passava noites e noites na baderna, na bebedeira, na prostituição, e agindo desta maneira, mas Deus
E eu era assim, eu gostava de cantar. Eu gostava de cantar. E as músicas que eu cantava é aquelas músicas lá do antigo Nelson Gonçalves. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. E gostava disso. Mas Deus é tão maravilhoso que ela aprendeu, passou a confiar no Senhor e passou a entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E o Senhor começou a operar um quebrantamento na minha vida. E ela começou a falar que estava indo numa igreja. E eu já comecei a não brigar, a não discutir. Até que um dia, ela chamando, e eu lembro que eu falei com ela assim, eu vou lá nesse lugar com você, mas você não me enche a paciência, mas não me fala nesse negócio mais não. A vontade dela é de dar um glória a Deus e falar alguma coisa, mas se eu percebesse que ela estava feliz, estava alegre, aí eu mudava toda a história. Era assim que eu agia. Mas Deus fez algo maravilhoso e operou maravilhas na minha vida. E eu acabei aceitando o convite e fui. E quando cheguei na igreja, a primeira vez, na minha cabeça, eu já fiquei na porta, sabe? Porque qualquer coisa na porta é mais fácil a gente correr logo, né? Então, fiquei ali. E ali eu comecei a discutir com a minha esposa, sabe por quê? Porque lá o pastor estava pregando e ele falava, né? E eu comecei, quer dizer, Deus usando ele para falar, e eu comecei a brigar com ela, que eu falei, hoje eu te mato outra vez. Hoje eu te mato. Hoje eu te mato. O que você tinha que contar para esse camarada aí que está falando da minha vida? Eu imaginava que ela chegava lá e contava para o cara o que estava acontecendo conosco. E eu comecei a brigar com ela. Comecei a agredi-la dentro da igreja. Violento. Mas, de repente, o pastor pregando, falando, e ele, de repente, eu me lembro muito bem que ele falou assim, mas você, quando ele apontava o dedo assim, no fundo, você é uma boa pessoa. Eu falei, eu sou mesmo. Daquele jeito, com aquele ódio, com aquela sede de vingança, queria destruir tudo, não é? Mas, no fundo, você é uma boa pessoa. Você só precisa de entregar a sua vida para Jesus. E eu, naquele momento, foi que Deus assim me levou ao tempo, rapidamente, numa rápida visão de quando eu havia conhecido. Passou um filme assim, daquele dia que eu havia conhecido, dia 29 de novembro de 73, por volta das 9 e pouco da manhã. Aí, aquela menina entrando ali dentro do supermercado. E eu, olhando assim, vi aquilo, mudou toda a minha história. Deus começou a mudar a minha vida, naquele momento. Foi quando o pastor fazendo um apelo, aí então eu, um pouco de dificuldade, eu não entendi absolutamente nada ao mesmo tempo, mas ele falou assim, basta você levantar a sua mão, e entregar a sua vida para Jesus, Ele vai cuidar de você. Eu tive, no momento, dificuldade, queria levantar a minha mão, mas sentia como se alguma coisa estivesse me amarrando, me puxando para trás, me impedindo de fazer aquilo que naquele momento eu queria fazer. Mas foi no impulso, quando eu levantei a minha mão, falei, eu quero este Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. É por isso que eu digo que Deus a usou para esperar com paciência no Senhor, porque esse tempo durou mais de 4 anos, até que acontecesse isto. Eram pessoas que falavam com ela, porque via a maneira como eu a tratava, não é? E falava com ela, Thelma,
Você é nova, bonita, tem tudo para ser feliz. Você não precisa ficar tolerando um camarada desta maneira te tratar desse jeito. Aí é que eu digo que o amor é cego. Falar, eu amo meu marido, um dia ele vai mudar. Se você, esposa, você, mãe, tem o seu marido, ou tem o seu filho, ou tem alguém numa situação dessa, nunca desista dele. Nunca desista. Continue orando, continue confiando, continue acreditando, porque Deus está no controle e Ele vai continuar te ouvindo. Mãe, esposa, o pai, o filho, o marido, seja lá quem for, mas não desista. Deus é fiel para atender o seu clamor. Aí o que Deus fez? Tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou na minha boca um novo cântico, e este não é outro senão o de louvar e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, eu digo para a glória do nome do Senhor, eu digo que, para encerrar, quando Deus fala com Samuel para ir e ungir Saul, não é? Deus fez algo maravilhoso na vida de Saul, não é? Quando Deus fez isto, que Samuel acabou de ungir, quando Saul virou, deu as costas e partiu de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Deus lhe mudou o coração, glória a Deus. Em outro, e todos os sinais que vieram, eu quero dizer para vocês que era isto que acontecia com a minha esposa. Ela assistia aos programas de Jimmy Swaggart naquele tempo, tem pouco tempo, né? Aí, assistia aquilo e ela sonhava, ela falava com Deus. Eu quero meu marido igual esse homem aí, pregando assim, pulando e tal, e tal. E Deus fez isto, mudou o meu coração. Me salvou, me tirou da lama do sofrimento e me colocou então num lugar de privilégio. Por isso é que eu digo, é uma honra estar na presença do Senhor. É um privilégio estar numa casa de oração como esta, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E eu digo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Hoje, nós temos 4 filhos, todos 4 no altar. Glória a Deus. São pastores. Tenho 8 netos, também todos no altar, para a glória do nome do Senhor, não é? Para a glória do nome do Senhor. E Deus tem feito algo assim, tão maravilhoso. Por isso é que eu digo, nunca desista. Leva o tempo que for, mas Deus vai cumprir a sua palavra. Deus é fiel. Que o Espírito Santo continue iluminando a sua vida, continue te fortalecendo, te dando graça, seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando. Seja ele qual for, não só nesta área, mas seja a área financeira, seja lá, no momento que for, continue confiando, nunca desista. Nunca desista. Deus está no controle. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e levar os teus pensamentos ao trono da graça de Deus. Pai, eu